Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir aqui um pouco aí do pós-jogo do linha de passe da ESPN, falando sobre 4-0 do Flamengo sobre o Vélez na Argentina, no José Amalfitani, no estádio do Vélez. Partida que o Flamengo jogou tremendamente bem, então já peço para você se inscrever aí no canal, sempre muito importante para ajudar o canal a chegar aí na meta de 2.000 inscritos e passar embrasado. Deixe sempre comentários aí, compartilhe com seus grupos do WhatsApp e é isso aí, vamos pro vídeo. Flamengo 4-0 para cima do Vélez Sarsfield, hat-trick do Pedro, o artilheiro da Libertadores. Muitos e muitos assuntos vão surgir, nós teremos 1h30 de programa, falaremos sobre tudo o que envolveu o jogo de hoje, o que envolve a semifinal da Libertadores entre Vélez Sarsfield e Flamengo, 4-0. E o Flamengo bota uma mão na vaga, né? Para ser um pouco cauteloso aqui na frase, bota uma mão e mais um pouco na vaga. O Flamengo, assim, muito provavelmente está em uma nova final de Libertadores. Pedro falando ao vivo. Vamos lá, de carona. Fizemos um grande jogo, complicado aqui jogar contra o Vélez, num campo complicado também, mas conseguimos fazer um bom jogo e sair com um grande passe, mas não tem nada ganho ainda. Continuar com os pés no chão para o segundo jogo. Para afuera, dio la sensación que cuando ustedes se lo propusieron, empezaron a cerrar el partido, a liquidarlo directamente. Com certeza, a gente entrou com esse pensamento de vencer a partida, independente se for fora de casa, né? A gente pensou em fazer um grande jogo e vencer aqui, e conseguimos esse feito, né? Mas como eu falei, não tem nada ganho, continuar para no segundo jogo fazer mais um grande jogo. Muchas gracias. Muitas graças. É o que o torcedor do Flamengo está dizendo pro Pedro, o artilheiro da Libertadores. Foi a 11 gols. 11 gols, chegou aos 2 dígitos. É disparadamente o artilheiro da Conmebol Libertadores 2022. Vive fase absurda o Pedro. Linha de passe é a nossa hashtag para você participar. Pelo passeio da nossa câmera, você já percebeu, estou muito bem acompanhado. Eugênio Leal, Vitor Birner, Paulo Calçade, lá na Argentina, se preparando. E aqui o Jean Oddi, que ontem estava em Curitiba também. Só mutei rapidamente, eu não tenho muito como pausar isso não, porque eu tô vendo essa parada ao vivo agora. Começou a passar e eu comecei a ver, então vamos que vamos. Mas agora falando sério, que noite, que futebol apresentado. Boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, companheiros. Foi um passeio do Flamengo, desde o princípio, eu acho que em momento algum o Vélez deu a impressão de que poderia complicar o confronto, então foram 90 minutos em que o Flamengo com muita facilidade, né, e muito pelos seus méritos, por mais que a gente saiba que o Vélez é um time realmente frágil, o Flamengo é um time muito forte, né, e foi por isso que o placar terminou do jeito que terminou. Poderia até ter terminado com um placar ainda maior, né? É louco que o Gabigol fez um belíssimo jogo, o Gabigol teve uma boa atuação, né? Participou dos 3 primeiros gols com assistências lindíssimas, né? 2 assistências muito bonitas do Gabigol, ele acabou dando azar, não conseguiu botar a bola na rede para até ampliar esse placar, mas foi um grande jogo do Flamengo, com vários destaques, né? O Pedro é um destaque óbvio, já falei do Gabigol, o João Gomes também uma partida de altíssimo nível, um jogo que tem aí consequências importantes para o Flamengo e para o seu torcedor. Para o Flamengo, se quiser, já contra o Ceará, colocar os titulares, né? Quiser inverter aí essa lógica da preservação de jogadores, pode fazer. Não sei qual vai ser a ideia do Dorival, mas ele pode fazer até pelo encaminhamento em relação às Copas, aí, em relação à final. E para o seu torcedor, a exemplo do que aconteceu na temporada passada, até o mais precavido, até o mais ressabiado já pode começar a ver preço de passagem, hospedagem em Guayaquil. E quanto antes melhor, porque eu tô sabendo que tá meio caro, viu? Já tá, né? Mas no ano passado foi a mesma coisa, né? Em relação ao torcedor, o rubro-negro pôde ser, com antecedência até comprar os ingressos, comprar passagem, essa assistência se programar foi sacanagem para essa viagem. E agora pode mais ainda do que no ano passado, porque esses 4-0 do Flamengo não deixam dúvida alguma em relação a quem estará na decisão por esse lado da semifinal. Eugênio Leal, tudo bem? Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, boa noite. Um abraço ao Jean, ao Birner, ao fã de esportes. Sobre isso, Jean, eu sei de gente que em maio já estava comprando ingresso para passagem e hospedagem para... Não ingresso, passagem e hospedagem para o jogo em Guayaquil.
o Flamengo, esse é o Flamengo que a gente conhece, né? O Flamengo tinha variado na semana passada, tinha oscilado com o time reserva, aí com o time titular, mas mostrou hoje que é o time que a gente conhece. Acho que antes do jogo, a minha única preocupação era em relação ao ambiente. O que o Flamengo poderia encontrar de adversário aguerrido, de campo maltratado, não por acaso, maltratado mesmo, de provocação. Logo no início teve ali um bate-boca do Gabigol. Então havia aquele clima de tensão. Mas o Flamengo foi se impondo no jogo, jogou com muita personalidade desde o início, passou por aquele momento inicial de tensão e o jogo foi fluindo. Foi fluindo até que o próprio Vélez se entregou, né? O segundo tempo do Vélez vai lá, Flamengo, fica à vontade, a casa é sua. E o Flamengo fez um resultado histórico, uma goleada de 4-0 em semifinal de Libertadores. E eu tô com o Jean, a gente já conversou lá fora sobre isso, né? Acho que o Flamengo, a gente pode discutir isso, pode inverter. Se deve ou não fazer, essa programação dele. Pode, à vontade. Inverter a programação que tem feito até aqui. Eugênio usou uma palavra que cabe, Vitor Birner. É uma semifinal de Libertadores na Argentina, contra o time argentino, que já foi campeão. Lógico, os momentos são diferentes, existe uma diferença muito grande na economia, na administração, no futebol de um país, no futebol do outro país, mas é o Flamengo enfiando 4-0 no Vélez Sarsfield, na Argentina, numa semifinal de Libertadores. Muito feliz, Vitor Birner. Obrigado, Paulo. Boa noite a você, ao Eugênio, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Às vezes, quando há diferenças entre as equipes, o futebol permite que elas sejam negociadas com resultados que a gente chama de atípicos. Hoje a diferença era muito maior do que qualquer coisa que a gente está acostumado a ver. Porque o Vélez não é penúltimo colocado do Campeonato Argentino por acaso. O Vélez não largou o Campeonato Argentino. O Vélez, obviamente, na hora de jogar Libertadores, se concentra mais, mas não largou o Campeonato Argentino. Por outro lado, você olha os resultados do Vélez no mata-mata da Libertadores, tudo bem, não é um time à altura do Flamengo, mas chegar lá e fazer 4 fora de casa, ninguém nem se aproximou de fazer. E aí a gente olha para o que é o Flamengo, para o melhor elenco da América, para o time com maior potencial, para um time que hoje sobrou, que deu um vareio, um time que viu hoje o seu centroavante, até algum tempo reserva, escrever o nome da história do clube, porque qualquer jogador que faz 3 gols numa semifinal de Libertadores entra para a história. Quando esses gols são na Argentina, contra qualquer equipe, essa história fica ainda mais rica. E esse time pode almejar ganhar os 3 campeonatos. Eu acho que essa é a grande questão. Hoje, garantiu a vaga na final. Não tem talvez, não tem surpresa do futebol, não tem mágica, não tem milagre, não tem pegadinha, não tem atípico. Não posso discordar dele, gente. Não tem, acabou. O Flamengo está na final da Libertadores. O Flamengo jogará a partida para tentar conquistar a sua 3ª taça no principal campeonato do continente. Chegará lá contra uma das equipes com o elenco pior que o dele, né? O Palmeiras precisa muito bem ver o que vai fazer no final de semana. O Palmeiras vai ter que dividir forças, né? O Flamengo... Só vou sair do ao vivo. O Flamengo, repito... Eu não posso nem discordar dele, nação. Se o Flamengo tivesse jogado ido no Allianz Parque, feito 4-0 no Palmeiras, ia ficar bem, muito encaminhado. Mas o Palmeiras é um time perigoso, a gente ainda pensa, tem que tomar cuidado com esses caras, porque num dia ruim nosso, de repente, vai que esse cara mete 5, faz 4, vai pro pênalti, aí nunca se sabe. Mas, 4-0 no Vélez, mano. Do jeito que esses caras jogaram hoje, vão vir pro Maracanã pra... Cara, tá muito encaminhado isso. Mas tá bom, assim, se alguém cobrar aí e falar, tu não botou, zicou a gente. Tá aqui a anti-zica. Vamos seguir. Está na final. Se você pegar todas as reservas do Flamengo, todos seriam titulares do Vélez. Todos, sem exceção. É óbvio que você não entra numa semifinal de Libertadores com o time reserva. Aí tem uma coisa... da liturgia da competição, né? Do tamanho do campeonato. Mas você mescla, você passa a dosar. A Copa do Brasil está muito bem encaminhada. Eu não sei nem se o São Paulo vai jogar com o time titular contra o Flamengo no jogo de volta, porque depende da condição do São Paulo no Campeonato Brasileiro e do que o São Paulo fizer na Copa Sul-Americana. Porque o São Paulo tem os 2 jogos da Sul-Americana antes do São Paulo classificar para a final Sul-Americana, estiver precisando de pontos no Brasileiro, seja para brigar por vaga na Libertadores ou para não cair, o São Paulo pode ter que ser obrigado a não colocar o time titular contra o Flamengo. Então, acho que hoje
a torcida e o Dorival podem chegar a 2 conclusões tranquilas. Uma, festa porque está na final da Libertadores com uma goleada histórica. A segunda, o brasileiro pode ser vencido e para isso você precisa usar seus principais jogadores mais vezes. Vamos voltar à Argentina. Estão falando Davi Luiz e Everton Ribeiro. Falaram e a gente resgata trazendo aqui a linha de passe, palavras desses jogadores tão importantes nessa noite de 4-0. Davi, parabéns pela vitória aí. Parabéns pela vitória do Flamengo. Uma grande situação, a semifinal de Libertadores contra o Vélez. 4-0 no primeiro jogo. Muita gente vai dizer que o Flamengo já está classificado. Queria para a final da Libertadores. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a atuação que o time teve aqui, sobre esse gramado que muito foi alvo de polêmica antes do jogo. E também se pudesse começar falando sobre a sua questão. Preocupou muita gente, como é que você sentiu no jogo, como é que você está, preocupou muita gente. Primeiro, se já tivesse classificado, não ia ter outro jogo. Então a gente não está classificado. Eu acho que a gente deve manter os pés no chão, continuar trabalhando, melhorar o que a gente não fez tão bem hoje. Depois, eu acho que o gramado muito foi falado. Depois, eu acho que com muita umidade e muita água que eles molharam, melhorou. Não estava tão mal assim. Eu acho que dá para jogar, como vocês viram, a gente jogou muito mais do que nos últimos 2, 3 jogos. Quanto à minha situação de saúde, feliz que estou muito melhor, que o departamento médico fez um excelente trabalho, me tranquilizou, fiz todos os exames, saiu ali sim uma hepatite viral ou medicamentosa, então não é nada muito grave. Sim, podem ver pela minha voz, aí estou sofrendo nos últimos dias um pouco sem voz, um pouco de cansaço. Mas eu acho que fizeram todo o possível e impossível para que eu pudesse estar hoje, não a 100% do jogo, mas a 95%, 99%, que fiquei muito feliz de poder ter jogado e ajudado a equipe. Jogou pra caralho. Obrigado. Everton, o time jogou muito bem, 4-0, fora de casa, semifinal de Libertadores, mas você já viveu os dois lados difíceis e lados muito bons na Libertadores. Dá para dizer que o Flamengo já está classificado. Queria, para a final da Libertadores, queria que você falasse um pouco dessa atuação, porque que o Flamengo rendeu tão bem aqui contra um Vélez fora de casa numa semifinal. Acho que a gente deu um passo muito grande, né? Ainda temos um jogo em casa, onde temos que confirmar, mas com esse resultado a gente sabe que tem uma vantagem muito boa, mas agora é saber jogar também da mesma maneira. Hoje, acho que o principal para a gente ter jogado bem foi o caminho, o que a gente vinha errando, o professor nos mostrou e a gente soube fazer muito bem, desde a marcação, pressão no campo deles e tanto na nossa saída de bola. O professor nos mostrou o que dava para fazer e está todo mundo de parabéns, fizemos um grande jogo, mesmo com o campo dificultando bastante, mas atuação de alto nível numa semifinal de Libertadores, isso nos deixa muito contente, feliz, mas não satisfeito. E agora é continuar trabalhando para confirmar essa vaga na final. Valeu, obrigado. Deixa eu só registrar algumas participações aqui, é legal isso, né? E é uma prática de todos os torcedores, né? O time ganha, o programa esportivo que vem a seguir tem um sabor muito especial, né? Então, o Renan Reis diz assim, eu tô vendo em looping o Linha de Passe, eu tô vendo em looping. O Jetson João tá aqui ligado, se deliciando com o programa. Eu não perco de jeito nenhum, diz o Thiago Marra, valeu pela audiência. O que não dá para perder é Paulo Calçade, diretamente da Argentina, de Buenos Aires, também ele que trabalhou no jogo, ao lado de todo o nosso time, com o comando do Nivaldo Prieto. É parte integrante do Linha de Passe que está no ar. Seja bem-vindo, Paulo Calçade. Tudo bem? Olá, Paulo Andrade. Olá, companheiros. Eu tô vendo em looping também os gols do Pedro, né? Mas é um diferente do outro, né? Impressionante o que o Pedro fez aqui, mas na verdade o Flamengo, né? O Flamengo hoje teve uma atuação brilhante, coletiva, bonita de ver, com o Gabigol como assistente, como a gente está vendo. Gabigol participando dos 3 primeiros gols, tendo ali, saindo na fotografia dos gols, mas não marcando. E no segundo tempo o time até tenta trabalhar um pouquinho para ele, e nessa tentativa do Vidal, espirra a bola e é o Pedro que faz o gol. Então o Pedro está iluminado, legal, e o Gabigol tem participação fundamental. Não é que o Gabigol está à margem do processo, ele faz parte desse processo, desse coletivo que é absurdo, e tecnicamente o que nós vimos
foi um jogo de diferenças brutais, né? Entre o Vélez e o Flamengo. O Vélez do Medina, do Alexander Medina, com ele na Libertadores, tinha tomado 2 gols do Tajeres, ficado 3 jogos sem tomar gol a partir das oitavas. E hoje levou o dobro de gols que levou entre oitavas e quartas. E poderia ter sido muito mais. O Flamengo acertou 10 bolas no alvo, quer dizer, uma quantidade absurda. Parece que não teve filtro. E foram 2 tempos diferentes. Com o 2-0, construído com posse, com movimentação e essa qualidade técnica absurda, no segundo tempo o Vélez sai mais do que saiu no primeiro tempo. E aí o Vélez deixa um espaço incrível para o Flamengo jogar. E o Flamengo jogou das 2 formas, com o Vélez marcando lá no fundo e com o Vélez saindo. E aí acelerou e fez mais 2 gols. Então o Flamengo, ele encarou o adversário do jeito que o jogo se apresentava e mostrou a ele qual era o caminho. E no final, o Vélez vai ficando muito desarrumado. Muito desarrumado. Sim, você sabe quando o jogador está ali, não está sabendo mais o que faz? Passa o jogador do Flamengo, isso aconteceu com o Garajaldi. Passa o adversário perto dele e ele já larga e fica torcendo. Porque você perde as esperanças. Isso quando estava 3. Então foi realmente uma enorme exibição do Flamengo. Participação muito boa de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, buscando espaços, principalmente no lado direito, que nem sempre é normal. A gente tem uma história de Arrascaeta do lado esquerdo para o centro, mas ele é o jogador que ocupa toda essa faixa e encontrou ao lado do Rodinei. Então, foi um Flamengo bem orientado, bem estruturado e que veio para a Argentina para ganhar. E ganhou, tirando as esperanças do Vélez. Perdeu a dupla de zaga, é verdade. Mesmo assim, sabe o Vélez no Maracanã que se entregar ao jogo, pode ser pior, Paulo. É difícil a decisão do Medina no Maracanã. Pode parecer que foram só os gols, mas o que o Pedro jogou fazendo pivô, recebendo bola, distribuindo, cara, ele não dava um passe, praticamente você não vê ele errar um passe. Ele pega a bola, protege, encontra um cara, pum, já distribui e já era a jogada de ataque. Cara, Pedro jogou muito. Eu acho que é difícil a decisão do Medina se leva o time ao Maracanã ou não. Certamente se ele tivesse essa opção, acho que a gente já sabe que ele não levaria. Mas... Lembra da Copa do Brasil? Tinha nas fases iniciais tinha essa regra, se você ganhava de 2 gols de diferença... Se o Fortão enfiasse 2 gols de diferença fora não tinha o jogo da volta. Não tinha jogo de... Não, e o Davi Luiz ainda falou, né? Bom, se a gente já tivesse classificado, não teria o segundo jogo. Na verdade, é uma mera formalidade, né? Claro que o Davi Luiz não vai falar isso, mas de fato... Fazendo uma comparação, hoje eu estava no jogo do Manchester City com o Nottingham Forest, e antes do jogo, o Steve Cooper, técnico do Nottingham Forest, na entrevista falou: a gente adora estar na Premier League, mas a gente tem que ir jogar lá, né? Com o Manchester. Levou de 6-0. Eu acho que é mais ou menos essa situação. O Vélez está na semifinal da Libertadores, mas vai ter que jogar no Maracanã com o Flamengo, sabe? Não tem escapatória. Eu sei que não é pauta, mas bicampeão da Liga dos Campeões. Né? Fazer o quê, né? O outro tá tentando o título ainda. Que isso? E meu time preferido de ver jogar, você sabe disso. Mas de graça. Não, de graça. Mas já que foi, a realidade hoje foi um 6-0 cachapante. Podia ser mais. Podia ser mais. Bom, então o vídeo foi esse. Eu vou ficando por aqui. Peço comentário de vocês a respeito do que você viu nesse vídeo aí, desse pós-jogo aí do linha de passe aí, esse pedaço, né? Porque o programa seguiu. Vou botando aqui pedaços aqui. Então deixe comentários do que você achou da vitória do Flamengo, essa vitória cachapante sobre o Vélez 4-0. Comente, por favor. Se não quiser comentar sobre isso, me diz só de que cidade, que estado você é, pra gente saber até onde esse vídeo tá chegando e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo. Fique todo mundo na paz e fui!